Seja bem-vindo a este momento de paz. Encontre uma posição confortável, deite-se ou sente-se em um lugar tranquilo, onde possa relaxar. Deixe que o som de minha voz e as reflexões que virão se tornem um suave sussurro para a sua mente. Deixe para trás, nem que seja por algumas horas, todas as preocupações do dia, todos os compromissos de amanhã, todas as listas de afazeres. Neste espaço, a única tarefa é soltar. Respire fundo. Sinta o ar frio preencher seus pulmões. E ao expirar, libere toda a tensão que se acumulou em seu corpo. Sinta seus ombros relaxarem. Sinta seus músculos faciais se soltarem. Respire fundo mais uma vez. E, com a expiração, sinta a calma se instalar. Hoje, não falaremos de soluções rápidas ou de promessas vazias. Falaremos de uma filosofia que existe há mais de 2000 anos e que, ainda assim, parece ter sido feita para os nossos dias. Falaremos do estoicismo. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, não eram mestres da magia ou da ilusão. Eram, na verdade, mestres da realidade. Eles perceberam que o nosso sofrimento não vem das coisas que acontecem em nossas vidas, mas da forma como reagimos a elas. Eles sabiam que a verdadeira liberdade não está na ausência de problemas, mas na paz que encontramos em meio a eles. A proposta do estoicismo e a proposta desta reflexão é simples: encontrar a calma antes do sono. A mente agitada, a lista de pensamentos que se repete em loop infinito, a ansiedade que aperta o peito. Tudo isso é o que rouba nossa paz. E o estoicismo nos dá as ferramentas para acalmar esse turbilhão interior. Ele nos ensina que a verdadeira fonte da felicidade e da paz está dentro de nós. Não na opinião dos outros, não na quantidade de dinheiro que temos, não no que conquistamos ou perdemos. A paz está em nossa capacidade de escolher a nossa reação, de decidir como pensar e de nutrir a nossa alma. Imagine a vida como um vasto oceano. Em alguns dias, as águas estão calmas e serenas, e a navegação é fácil. Em outros, uma tempestade se forma, e ondas gigantes ameaçam o nosso barco. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando controlar o oceano, a chuva, o vento. A sua frustração é imensa. Os estoicos, no entanto, não perdem tempo com o incontrolável. Eles se concentram no que podem controlar. A forma como o leme é virado, a forma como as velas são ajustadas, a forma como a respiração é mantida. E é isso que faremos nesta jornada. Por 1h30 navegaremos pelas águas da sabedoria estoica. Deixaremos para trás as preocupações do dia e a ansiedade do amanhã. Nos concentraremos no agora, no que podemos fazer, no que podemos pensar. A cada reflexão, a cada frase de sabedoria, a cada pausa, convidaremos a calma para entrar. E a cada segundo, você estará mais perto da paz. Não há pressa, não há lugar para ir. Apenas este momento, este espaço de paz. Deixe que as palavras o guiem, deixe que a reflexão o acalme. E deixe-se ser transportado para um estado de serenidade. Capítulo 1. A calma, antes do sono. O convite para a sua mente e o seu corpo, para relaxar e soltar. E assim, a jornada de reflexão começa. Respire fundo mais uma vez. Sinta a tranquilidade da sua respiração. Permita que ela se torne a sua âncora neste momento. No capítulo anterior, falamos sobre a promessa estoica de paz interior. Essa promessa, no entanto, não é um sonho vazio. Ela é sustentada por uma das mais poderosas e libertadoras ideias da filosofia, a dicotomia de controle. Imagine a sua vida como um grande campo, com duas cercas que a dividem. A primeira cerca, a que está mais perto de você, delimita o seu círculo de controle. Dentro dele estão todas as coisas sobre as quais você tem poder absoluto. A sua vontade, as suas escolhas, os seus pensamentos, as suas intenções. Essa cerca, embora pareça pequena, é o seu reino, o seu verdadeiro império. A segunda cerca, que está mais distante, delimita o vasto mundo do incontrolável. Lá fora, estão as coisas que simplesmente não dependem de você. O que os outros pensam, o que os outros sentem, o que o clima fará amanhã, o resultado de um jogo de futebol, o trânsito na estrada, a opinião do seu chefe,
a forma como o seu parceiro age, o passado, o futuro, o destino. Os estoicos perceberam que a maior parte da nossa angústia vem da nossa insistência em tentar controlar o que está fora da primeira cerca. Nós gastamos uma energia incalculável e preciosa lutando contra o que é inevitável. Nós nos frustramos com a chuva que estraga nossos planos. Nós nos irritamos com a atitude rude de um desconhecido. Nós nos perdemos na ansiedade sobre o que pode acontecer amanhã. Quando fazemos isso, estamos tentando controlar o incontrolável. E o universo, em sua majestade indiferente, apenas segue seu curso, sem se importar com a nossa frustração. Deixe-me dar um exemplo. Pense em uma semente plantada na terra. Você pode controlar a semente que escolhe, o solo, a quantidade de água e luz que oferece. Essa é a sua parte. O que você não pode controlar é o quão rápido a semente cresce, se um pássaro virá e a comerá, ou se uma tempestade inesperada a destruirá. A sua paz reside em fazer a sua parte e confiar no processo, em aceitar que, fora do seu círculo de controle, há um universo que não obedece à sua vontade. Agora, neste momento, vamos fazer um pequeno exercício. Eu convido você a fechar os olhos. Respire fundo, lentamente, e agora, gentilmente, traga à sua mente uma preocupação que te acompanhou hoje. Pode ser algo pequeno, como um e-mail que você não recebeu, ou algo maior, como uma incerteza sobre o futuro. Observe essa preocupação e pergunte a si mesmo: isso está sob o meu controle? Se a resposta for sim, pense no que você pode fazer sobre isso, a sua parte. Talvez enviar um e-mail de acompanhamento, talvez fazer um plano, focar na ação e, com essa intenção, respire fundo e sinta a leveza de ter um caminho claro. Se a resposta for não, se a preocupação estiver fora do seu círculo, como a opinião de alguém sobre você ou um evento passado que não pode ser mudado, visualize essa preocupação como uma folha flutuando em um rio e, ao soltar o ar, solte também essa preocupação. Deixe a folha ir rio abaixo. Ela não te pertence mais. A cada preocupação que vier, faça esse exercício mental. Separe o que é seu do que não é. Entenda que a maior liberdade não é ter o que se quer, mas não se importar com o que não se pode ter. O estoicismo nos convida a ser como um arqueiro. O arqueiro tem controle sobre sua postura, a força com que puxa o arco, a precisão de sua mira. Mas ele não tem controle sobre o vento que pode desviar a flecha, nem sobre o resultado final. A sua serenidade não está no acerto do alvo, mas na perfeição do seu próprio ato. O que os outros pensam, o passado, o futuro, são o vento que não podemos controlar. Nossas ações, nossas intenções e a nossa paz são a flecha que podemos controlar. E assim, quando a noite chega, a nossa mente pode se acalmar. Ela pode parar de lutar, parar de se preocupar com o que não pode ser mudado. Ela pode descansar, sabendo que fez a sua parte e que o resto não lhe pertence. Respire fundo. Sinta a paz dessa verdade. E assim, a jornada de reflexão continua, guiando você mais fundo no caminho da sabedoria. Respire fundo mais uma vez. Sinta a clareza que o diário da sua mente te trouxe. Deixe que essa sensação de ordem se instale e acalme sua respiração. No caminho do estoicismo, existe uma prática que, à primeira vista, pode parecer sombria, mas na verdade é uma das ferramentas mais libertadoras para a paz interior. É a prática de memento mori. Em latim, memento mori significa simplesmente: lembre-se de que você é mortal. Lembre-se de que você vai morrer. Essa não é uma reflexão para causar medo. Muito pelo contrário, é um lembrete para nos libertar do medo. Em nossa vida diária, muitas vezes nos preocupamos com coisas pequenas, com opiniões alheias, com os ruídos e as disputas do mundo. Nós perdemos tempo com o trivial, como se o nosso tempo fosse infinito. Nós adiamos nossos sonhos, o amor, a busca pelo nosso propósito, como se a oportunidade de viver fosse garantida. Mas ela não é. A sabedoria de Memento Mori nos lembra que a vida é um presente raro e incrivelmente precioso. Ela é um sopro. A qualquer momento, ela pode se esvair.
Quando você se deita para dormir, a sua mente pode se encher de preocupações sobre o que você não fez, sobre o que deu errado, sobre o que os outros pensam. Mas a prática de lembrar-se da sua mortalidade nos dá uma nova perspectiva. Ela nos ensina a perguntar: se este fosse meu último dia, eu me preocuparia com isso? A resposta, na maioria das vezes, é não. A prática de Memento Mori é como uma lupa. Ela nos ajuda a focar no que realmente importa. Ela nos mostra que a única coisa que você realmente possui é este momento. E o que você faz com ele é o que define a sua vida. O que realmente importa não é o tamanho da sua casa ou a quantidade de curtidas que você tem. O que importa é o seu caráter, a sua bondade, a sua generosidade, a sua capacidade de amar, a sua paz. Agora, convido você a uma visualização. Apenas feche os olhos e respire fundo. Imagine que a sua vida é uma tela em branco e que cada dia que você vive é uma nova pincelada de cor. Pense nos dias que se passaram, nas cores que você usou. E agora, gentilmente, imagine a tela da sua vida no futuro. É uma tela que ainda não tem forma. Ela está esperando. A prática de Memento Mori nos convida a pintar essa tela com intenção, para não deixar que a vida passe sem deixar a nossa marca, para nos libertar da procrastinação, da insegurança e do medo. A paz que o estoicismo nos dá não é uma paz baseada na negação da vida, mas sim em sua profunda aceitação. A aceitação de que tudo é impermanente, as coisas que amamos, as pessoas que nos cercam e a nós mesmos. E nessa aceitação, nós encontramos a serenidade. Uma serenidade que não pode ser tocada pela perda, pelo fracasso ou pelo medo. Respire fundo, sinta a paz dessa verdade. E com essa paz, prepare-se para descansar. E assim, a jornada de reflexão continua, guiando você mais fundo no caminho da sabedoria. Respire fundo. Sinta a leveza que a reflexão sobre a mortalidade nos trouxe. A compreensão de que cada dia é um presente nos liberta da trivialidade e nos lembra de viver com propósito. Agora, vamos nos aprofundar em uma das práticas mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais poderosas do estoicismo: a prática de visualização negativa. À primeira vista, pode soar estranho, até mesmo pessimista. Mas não se engane. Esta não é uma prática para atrair o mal. É uma prática para nos libertar do medo do mal. É como um bombeiro que treina para um incêndio antes que ele aconteça. Ele não espera que o incêndio venha, mas ele se prepara. Os estoicos sabiam que a nossa paz é mais facilmente destruída pelo inesperado, por aquilo que nos choca e nos pega de surpresa. A visualização negativa é a vacina contra esse choque. É a forma de a nossa mente treinar para a adversidade, para que, se ela vier, a nossa reação não seja de pânico, mas de calma e razão. Essa prática nos ajuda de duas formas principais. Primeiro, ela reduz a nossa ansiedade. Ao enfrentar nossos medos no silêncio da nossa mente, nós os desarmamos. Se você tem medo de perder o seu emprego, a visualização negativa te convida a imaginar essa perda, a sentir a ansiedade e, em seguida, a perguntar: o que eu faria? Que parte de mim ainda estaria inteira? O medo do desconhecido se transforma em um plano de ação e o medo perde seu poder. Segundo, ela nos enche de gratidão. Nós, seres humanos, temos a tendência de nos acostumarmos com o que temos. A nossa saúde, a nossa casa, os nossos relacionamentos, a nossa paz. Nós só percebemos o valor dessas coisas quando as perdemos. A visualização negativa nos convida a sentir a dor da perda antes que ela aconteça, para que possamos sentir a alegria de ter essas coisas no presente. Convido você agora a uma breve visualização. Apenas feche os olhos e respire fundo. Pense em algo em sua vida que você valoriza profundamente. Pode ser a sua saúde, a sua família, o seu trabalho ou a sua casa. Algo que te traz conforto e segurança. Agora, com gentileza e sem medo, visualize a possibilidade de perder essa coisa. Apenas por um momento, sinta o vazio que essa perda traria. Sinta a dor. E agora, pergunte a si mesmo: se eu perdesse isso, o que ainda restaria? O que dentro de mim não pode ser tocado por essa perda? A resposta para os estoicos
é o seu caráter, é a sua capacidade de agir com bondade, com coragem, com sabedoria e com justiça. É a sua paz interior. Essa é a fundação que ninguém pode tirar de você. Não importa o que aconteça fora, o seu interior, o seu reino de pensamentos e virtudes, permanece intacto. A prática da visualização negativa nos ensina a não colocar a nossa felicidade e a nossa paz em coisas que podem ser tiradas de nós. Ela nos convida a construir a nossa casa sobre a rocha da nossa própria força interior. E com essa fundação sólida, podemos dormir em paz, sabendo que estamos preparados para o que vier. Respire fundo, sinta a paz dessa verdade. E assim, a jornada de reflexão continua, guiando você mais fundo no caminho da sabedoria. Respire fundo. Sinta a resiliência que a visualização negativa nos deu. A certeza de que não importa o que aconteça fora, o nosso interior, a nossa fortaleza, permanece inabalável. Agora, vamos falar sobre o que realmente importa. Para os estoicos, tudo o que discutimos até agora, como o controle e a resiliência, não eram o objetivo final. Eram apenas ferramentas para um único propósito: a busca pela virtude. A virtude para eles era a única coisa verdadeiramente boa. Não a riqueza, não a fama, não o poder. O único bem real era o nosso caráter, a nossa capacidade de agir com sabedoria, justiça, coragem e temperança. Eles acreditavam que a paz duradoura não está em um mundo perfeito, mas em viver uma vida que seja digna de ser vivida. Uma vida de virtude. E essa é a nossa última grande reflexão antes de entregarmos o nosso corpo ao sono. Vamos refletir sobre as 4 virtudes cardinais do estoicismo. Primeiro, a sabedoria. A sabedoria estoica não é apenas sobre ter conhecimento, é sobre saber distinguir o que é bom do que é mal. É sobre o discernimento. É a sabedoria que nos permite entender a dicotomia de controle, saber o que podemos e o que não podemos mudar. Pense em seu dia hoje. Houve momentos em que você agiu com sabedoria, onde você escolheu a clareza em vez da confusão. Segundo, a justiça. A justiça não é apenas um conceito legal. Para os estoicos, é o dever de tratar os outros com justiça, bondade e respeito. É a compreensão de que somos todos parte de uma única comunidade global. Pense em seu dia hoje. Houve momentos em que você agiu com justiça? Onde você ajudou alguém sem esperar nada em troca? Onde você foi honesto, mesmo que fosse difícil? Terceiro, a coragem. Não se trata apenas da coragem de lutar em uma guerra. A coragem estoica é a coragem moral. É a capacidade de fazer a coisa certa, mesmo quando ela é a mais difícil. É a coragem de enfrentar seus medos, de ser honesto consigo mesmo, de perseverar diante da adversidade. Pense em seu dia hoje. Houve momentos em que você agiu com coragem, onde você se levantou por algo em que acreditava, mesmo quando foi difícil. E por último, a temperança. A temperança é o controle sobre os nossos desejos e impulsos. É a mestria sobre nós mesmos. É a capacidade de dizer não. É a moderação em todas as áreas da vida. Pense em seu dia hoje. Houve momentos em que a sua temperança foi testada? Onde você escolheu a calma em vez da raiva, a paciência em vez da pressa? O estoicismo nos convida a sermos o nosso melhor eu, a cada momento. Não pela aprovação dos outros, mas pela nossa própria paz. Pois quando deitamos a cabeça no travesseiro, a única coisa que realmente importa é saber que vivemos o dia com integridade, que fizemos o nosso melhor. Respire fundo. Sinta a paz que vem de saber que você está em uma jornada de autoaperfeiçoamento. O trabalho de hoje acabou. O seu único trabalho agora é descansar. E assim, a jornada de reflexão continua, guiando você mais fundo no caminho da sabedoria. Respire fundo. Sinta a paz que a virtude nos trouxe. A certeza de que, não importa o que aconteça fora, o nosso interior, o nosso caráter, é o nosso verdadeiro e único lar. Nós viajamos juntos por este caminho estoico.
Começamos aprendendo a distinguir o que está em nosso controle do que não está. Liberamos a nossa mente das preocupações com o incontrolável. Em seguida, fizemos o nosso balanço noturno, o diário da mente, para aprender com o nosso dia. Nós olhamos para a nossa mortalidade, não com medo, mas com gratidão, e nos preparamos para o inesperado, com a visualização negativa, para que nada possa nos abalar. E por fim, refletimos sobre o que realmente importa, a nossa virtude. Agora, o trabalho da mente acabou. É hora de o corpo e o espírito descansarem. Eu convido você a uma última reflexão. Imagine a sua mente como um lago. Durante o dia, o vento das preocupações, das notícias e das interações criou ondas e redemoinhos. Mas agora, o vento parou, e as águas do lago da sua mente podem finalmente se acalmar. Observe os últimos pensamentos que vierem. Não os julgue. Não os siga. Apenas os observe, como as últimas ondulações na água que, lentamente, desaparecem. Sinta agora o peso do seu corpo. Sinta a cama te abraçando, te segurando. Deixe que a gravidade faça o seu trabalho. Relaxe a sua testa. Relaxe o seu maxilar. Relaxe os seus ombros. Solte a tensão em suas mãos. Relaxe suas pernas. Deixe os seus pés caírem para o lado. Você fez o seu trabalho. Você viveu o seu dia com a melhor intenção que pôde. Você aprendeu. E agora, você pode descansar. Que a paz da sabedoria estoica te acompanhe em seu sono. E assim, o silêncio da mente se instala. Chegamos ao fim de mais uma história aqui no Rotina da Espiritualidade. Esperamos que essa jornada pela sabedoria estoica tenha sido inspiradora e tenha lhe trazido a paz que você busca. Mais uma vez, reforçamos que o nosso propósito é levar a espiritualidade de forma acessível e transparente, sem qualquer viés político ou de julgamento. Se você gostou deste formato, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E agora, queremos ouvir você. Qual a maior dificuldade que você encontra no processo de perdoar? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Até a próxima. Muita luz e paz.